Hoje vamos olhar o belo e infernal planeta Vênus. Vamos nos aprofundar no que torna esse planeta tão único em nosso sistema solar. Então, prepare-se e venha comigo até o final. Vamos desvendar alguns dos mistérios desse fascinante planeta chamado Vênus. Visualmente, é um planeta muito bonito e elegante, aparentemente muito calmo e quase tranquilo na superfície. Do ponto de vista de quem está de fora, fica claro por que recebeu o nome de Vênus, a deusa do amor, na mitologia romana. Vá abaixo na camada de nuvens e você encontrará bem o oposto. Temperaturas escaldantes, vulcanismo e uma esmagadora atmosfera. É tudo que você vai encontrar na superfície. Mas vamos recuar um pouco e ver onde esse planeta se encaixa em nosso sistema solar. Vênus é o segundo planeta do Sol e é o nosso vizinho mais próximo. Seu raio orbital médio ao redor do Sol é de 0,72 unidades astronômicas, ou aproximadamente 108 milhões de quilômetros. Não varia muito desse raio orbital médio, pois é o planeta com a órbita menos excêntrica, orbitando quase em um círculo perfeito. Vênus, em seu ponto mais próximo de nós, possui uma distância de apenas 41 milhões de quilômetros. Curiosamente, porém, isso não ocorre quando está mais brilhante no céu. Em sua maior aproximação, vemos apenas seu lado noturno, quando fica entre o Sol e a Terra, mostrando apenas seu lado escuro. Entretanto, ainda é visível enquanto a luz do Sol refrata a atmosfera. Na verdade, é mais brilhante quando se apresenta em uma forma crescente mais fina no céu. E, quando isso acontece, é o objeto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. Como tal, Vênus é comumente mal relatado como um objeto voador não identificado. O presidente americano Jimmy Carter relatou ter visto um OVNI em 1969 e análises posteriores sugeriram que provavelmente era Vênus. Inúmeras outras pessoas confundiram Vênus com algo mais exótico devido ao seu brilho surpreendente. Perceba nessa imagem capturada por um telescópio o detalhe do brilho de Vênus e sua nítida e visível forma crescente. Com Vênus orbitando entre nós e o Sol, pode fazer você se perguntar se Vênus eclipsa o Sol do nosso próprio ponto de vista na Terra. E a resposta é sim, mas, surpreendentemente, muito raramente. Os trânsitos acontecem em pares, sendo os pares separados por 8 anos, mas todos os pares acontecem apenas uma vez a cada 100 anos. O último trânsito que tivemos foi em 2012, mas se você perdeu esse evento, o próximo não ocorrerá até 2117. A razão para essa raridade é porque o plano orbital de Vênus não é exatamente o mesmo que o da Terra. Além disso, Vênus só alcança a Terra a cada 584 dias ou mais. Essas duas características combinadas garantem que, embora uma visão espetacular e previsível, também significa que provavelmente apenas teremos a chance de vê-lo 2 vezes em nossas vidas. Todos os planetas orbitam no sentido anti-horário ao redor do Sol e nisso Vênus não é diferente. Mas, diferentemente de todos os outros planetas, ele gira no sentido horário em seu próprio eixo ou, em outras palavras, em uma rotação retrógrada. Não apenas isso, mas tem uma rotação extremamente lenta, girando uma vez a cada 243 dias terrestres, mais devagar do que qualquer outro planeta. Isso torna um dia sideral mais longo que um ano venusiano que dura 224 dias terrestres. Um dia sideral é uma rotação inteira do planeta. Devido a essa rotação retrógrada, porém, um dia solar, que é do nascer ao nascer do Sol, é consideravelmente mais curto, aos 117 dias da Terra. Como resultado do dia solar relativamente longo, um ano em Vênus dura aproximadamente 1,92 dia venusiano. Para dar uma perspectiva de como ele gira lentamente, no Equador o planeta está girando apenas a 6,5 km por hora. Essa rotação lenta o torna o segundo objeto mais esférico do Sistema Solar, depois do Sol. Não está claro por que Vênus gira para trás em comparação com o resto dos planetas, mas pode ser devido a um grande impacto com outro objeto bilhões de anos atrás, ou ao bloqueio das marés solares, ou a efeitos das marés na atmosfera venusiana. Sua massa e tamanho são muito semelhantes à nossa Terra, por isso é frequentemente chamado de planeta irmão ou planeta gêmeo. Vênus é um dos 4 planetas terrestres internos e é um planeta rochoso.
Seu diâmetro é um pouco menor do que o da Terra, em 12.100 km em comparação com 12.740 km, e sua densidade é de 5,243 gramas por centímetros cúbicos, em comparação aos nossos 5,514 gramas por centímetros cúbicos. Isso significa que a gravidade em Vênus é apenas 1/10 mais fraca do que na Terra, sendo a gravidade da superfície 8,87 metros por segundo ao quadrado, ou 0,9 G. Mas é aí que as semelhanças terminam. Na superfície de Vênus, a pressão da atmosfera é 92 vezes maior do que da Terra. Isso equivale a 1 quilômetro de profundidade nos oceanos da Terra. A razão para isso é porque a densidade da atmosfera de Vênus é 93 vezes maior do que a Terra. E encaixe essa quantidade de gás em um espaço um pouco menor do que o que temos aqui na Terra, e você pode entender por que é tão densamente compactado. A atmosfera consiste principalmente de gás CO2, e combinada com nuvens de dióxido de enxofre, você fica com o efeito estufa mais forte no sistema solar, com temperaturas a 462 graus Celsius na superfície, em média. Isso torna a temperatura da superfície maior do que a de Mercúrio, mesmo que Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol e Vênus receba apenas 25% da radiação solar que Mercúrio recebe. A diferença é que Mercúrio não tem uma atmosfera para reter o calor, enquanto Vênus certamente tem. Isso significa que durante a noite e até nos polos, a temperatura permanece razoavelmente constante. Vênus realmente está cozinhando, absorve muito calor, mas como um balão térmico, ele o retém e não deixa escapar muito. Com uma inclinação axial de apenas 3 graus, também significa que as mudanças sazonais de temperatura são muito mínimas. A velocidade do vento não é muito alta na superfície de Vênus, sendo apenas alguns quilômetros por hora. Mas, devido à espessura da atmosfera, ela aplica uma força muito forte em obstruções, movendo pequenas pedras e poeira pela superfície. Por outro lado, a velocidade do vento na camada de nuvens é muito mais rápida, atingindo velocidades de 300 km por hora. Esses ventos nos topos das nuvens circulam o planeta a cada 4 a 5 dias terrestres, o que faz com que o planeta pareça estar girando muito mais rápido do que realmente é. A camada de nuvens fica acima do CO2 espesso e consiste principalmente em gotículas de dióxido de enxofre e ácido sulfúrico. Apenas como uma observação, o ácido sulfúrico é altamente corrosivo e essa chuva ácida apenas contribui para a natureza infernal de Vênus, embora evapore antes de atingir a superfície. As nuvens em Vênus são altamente refletivas, permitindo apenas a passagem de cerca de 10% da luz solar. E, por cobrirem o planeta inteiro, isso impede uma visão clara da superfície do espaço. Essas nuvens também são capazes de produzir raios muito parecidos com a Terra, embora não sejam tão comuns. Recentemente, descobrimos que Vênus tem um grande vórtice no Polo Sul, como em Saturno. Vênus é a imagem à esquerda e Saturno à direita. Eles têm uma forma bastante diferente e Vênus tem apenas uma tempestade, enquanto incrivelmente cada ponto preto na imagem de Saturno é uma tempestade separada, com o principal vórtice no centro. O vórtice em Vênus está a uma altitude de 59 km, logo acima da capa de nuvens, o que leva a um ponto interessante sobre a atmosfera de Vênus. A cerca de 50 km de altitude, a pressão e a temperatura do ar são toleráveis para os padrões da Terra. Até a gravidade pareceria muito com a Terra. O único problema de uma pessoa estar lá é o próprio ar. Mas se você tivesse um avião hermético ou algo assim, as condições seriam muito parecidas com a Terra. Quero voltar um pouco à superfície de Vênus, pois na verdade temos fotos reais dela, graças aos esforços pioneiros dos russos nos anos 60 a 80. A sonda Venera 7, em 1970, foi a primeira sonda a pousar em outro planeta e enviar dados. Tentativas anteriores resultaram no término do sinal das sondas antes de tocarem a superfície. A Venera 7 provavelmente caiu no impacto e a única leitura que deu foi a temperatura na superfície de 475 graus Celsius. A Venera 8 confirmou que na superfície a visibilidade era bastante clara, com um alcance de cerca de quilômetros, já que as camadas de nuvens terminam a uma altitude bem alta.
o que significa que é adequado para câmeras em futuras missões. A Venera 9 enviou de volta a primeira imagem da superfície de Vênus. As sondas Venera 10, 13 e 14, ao longo de 6 anos, enviaram mais imagens, desta vez em cores, além de muitos dados sobre as condições do planeta. Desde então, enviamos várias sondas que mapearam a superfície de Vênus. Usando o radar, foram capazes de ver através da capa de nuvens e capturaram a paisagem do planeta em alta definição. A superfície de Vênus é pontilhada com muitos vulcões grandes, mas não necessariamente ativos. Tem 167 vulcões com mais de 100 km de diâmetro. O único complexo desse tamanho na Terra é a Grande Ilha do Havaí. Isso não significa que Vênus é mais vulcanicamente ativo que a Terra, mas isso se deve ao fato de Vênus ter uma crosta muito mais antiga. A Terra possui placas tectônicas liberando calor e renovando a superfície com bastante regularidade, regularmente igual a 100 milhões de anos. Mas Vênus não possui placas tectônicas. Em vez disso, estima-se que sua crosta tenha entre 300 e 600 milhões de anos, quando provavelmente ocorreu um evento de recobrimento superficial. A teoria é que o manto sob a crosta esquentou tanto que abriu caminho através da crosta, cobrindo a maior parte da superfície com lava. O incrível 80% da superfície de Vênus é composta de planícies de lava resfriadas, e existem literalmente centenas de milhares de vulcões de uma forma ou de outra. Também existem 900 crateras de impacto em Vênus, embora não tenham mais de 3 km de diâmetro. Isso ocorre porque qualquer coisa menor que 50 metros de diâmetro se fragmenta e queima antes mesmo de atingir a superfície. E finalmente vamos dar uma olhada na magnetosfera. Vênus não tem seu próprio campo magnético, o que surpreendeu a todos quando foi descoberto, pois a composição de Vênus é muito semelhante à da Terra. Mas, sem mais dados, é difícil dizer por que isso pode acontecer. Como resultado disso, a radiação solar e cósmica interage muito com a atmosfera superior do planeta, produzindo raios e uma magnetosfera induzida. O vento solar também retira as moléculas de baixa densidade da atmosfera superior, o que significa que Vênus tem uma cauda, semelhante a um cometa. Sob certas condições, essa cauda pode fazer cócegas na Terra, quando elas estão em conjunção. Infelizmente, essa cauda não é visível a olho nu. Então, é isso. Chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou, continue acompanhando essa série. O próximo vídeo é sobre o planeta mais especial em nosso sistema solar, a Terra.